Bem-vindo ao canal O Fim Chegou, um canal dedicado aos estudos proféticos. Vamos orar. Querido e bom Deus, maravilhoso Pai, nos ajude a compreender os eventos finais e nos prepare para os últimos eventos, em nome de Jesus. Amém. Olá, amigos. Eu tenho atualizado aqui no canal sobre o movimento dominical, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Desde 2023 nós temos falado sobre a nova portaria do trabalho que obriga o sindicato, obriga as empresas a sentarem com os sindicatos para negociar a abertura dos domingos, dos mercados, aos domingos no Brasil. O Estado do Espírito Santo decidiu que em março, junto com os sindicatos patronais e os laborais, que a partir de março até outubro, todos os mercados até com um funcionário registrado será fechado. Interessante que essa matéria aqui ela realça de forma fortíssima a parte profética. Por quê? Olha o que diz aqui o título. Esse domingo será o último com supermercados abertos em todo o Brasil. Interessante que a medida de início, embora a portaria ela seja aplicada a todo o Brasil, porque é uma lei nacional, o Estado do Espírito Santo decidiu sim fechar todos os supermercados aos domingos a partir de março, ou seja, a partir do próximo domingo. Porém, olha que interessante, teve um acordo coletivo no Estado do Espírito Santo. Nos outros estados, esse acordo ainda está em andamento. Mas praticamente a jornalista aqui já profetizou, dizendo que vai ser em todo o Brasil, ou seja, a mesma medida que o Estado do Espírito Santo está tomando agora, a partir do domingo que vem, os outros estados, a tendência é imitar. Eu coloquei aqui no último vídeo, que vocês respondessem nos comentários, qual é o próximo estado a aderir também a essa medida. Alguns colocaram Minas Gerais, outros colocaram Santa Catarina, outros colocaram Rio Grande do Sul e assim por diante. Mas perceba que a portaria é válida para todo o Brasil, ok? Desde que a empresa pague o que o sindicato está exigindo. As empresas podem abrir, os mercados podem abrir aos domingos, desde que pague os encargos que os sindicatos estão exigindo. Então, o Estado do Espírito Santo não quer pagar esses encargos e, para benefício dos trabalhadores e economia deles mesmos, eles explicam aqui na matéria, eles decidiram fechar. Mas, a princípio, vai ser para todo o Brasil. Aqui diz o seguinte: consumidores do Espírito Santo devem se programar no próximo domingo, dia 22, marca a última abertura regular de supermercados aos domingos no estado. A partir de 1º de março, entra em vigor uma nova convenção coletiva que proíbe o funcionamento desses estabelecimentos no primeiro dia da semana. O que eu achei interessante é que eles falam que algumas coisas que eles não estavam acostumados, tipo com o sistema de refrigeração dos supermercados, vão ter que trabalhar. Tem pessoas que vão ter que trabalhar mais aos sábados para poder compensar essas faltas aí. Então você perceba que é praticamente um decreto dominical, uma santificação do domingo com a transgressão do sábado. E aqui entenda, porque os supermercados estão fechando aos domingos. A convenção permite o funcionamento em feriados, com exceção do Ano Novo, Dia do Trabalho. As normas têm validade até dia 31, quando devem ser reavaliadas pelas entidades envolvidas. Então perceba, como todo mundo já sabe, os que seguem o canal aqui, que vai ser um teste piloto, ou seja, eles vão fazer um teste para saber como os trabalhadores responderão a esse descanso aos domingos, se vai ser uma coisa benéfica ou não. E aí, se der certo, ou seja, se em outubro, quando eles chegarem no final do teste, e os trabalhadores, os empresários aprovarem a medida, aí eles vão continuar. É óbvio que isso aqui não tem como retroceder. É óbvio que eles vão querer continuar com descanso.
nenhum trabalhador vai querer aprovar que volte a trabalhar aos domingos. Então isso aqui é praticamente uma medida sem volta. Olha que interessante essa parte aqui, ó. Há também impactos econômicos relevantes. Estimativas de consultoria indicam que o fechamento dominical pode gerar economia de até 114 milhões de reais por ano em energia elétrica. Ou seja, eles estão dizendo que essa medida de fechar os supermercados aos domingos vai economizar 114 milhões de reais de energia, considerando as grandes redes, né? Um supermercado de 4 mil metros quadrados pode reduzir gastos mensais de até 9 mil reais. Por outro lado, o período prolongado sem equipes presenciais aumenta o risco de falha silenciosa em sistemas de refrigeração, o que exige investimento em monitoramento remoto. Para compensar redes, devem reforçar equipes de sexta a sábado. Perceba aí que eles vão investir, né, na inteligência artificial, né, da parte remota, para poder deixar o domingo, né, sem preocupação. Interessante que eles dizem aqui que vão reforçar as equipes. Em que dia? Na sexta-feira e no sábado. Por quê? Para que o domingo seja guardado como se deve, né? Então, é óbvio que para isso aqui dar certo, o dia que vão mais transgredir vai ser o sábado. Agora imagine as filas quilométricas aí aos sábados, porque as pessoas sabem que os grandes mercados não vão abrir aos domingos. Imagine as filas quilométricas para transgredir o sábado aí. Ou seja, com essa medida aqui, o sábado vai ser o dia mais transgredido agora a partir de março. Interessante que no dia 7 de março se completa o aniversário da criação do domingo, né? No ano 321, dia 7 de março, Constantino faz o primeiro decreto dominical. Ok? Então, o mês de março não é em vão, não foi escolhido em vão. E perceba que, como tem essa movimentação dominical, é óbvio que Satanás está acelerando as coisas. Se está sendo movimentado aqui, no país mais cristão, depois dos Estados Unidos, é óbvio que também teremos uma surpresa em breve aí nos Estados Unidos da América. Que Deus nos prepare, Deus nos ajude, Deus nos fortaleça. E deixe aqui o seu comentário. Você que está aí, fala o seu estado onde você está morando, se os mercados já estão se movimentando também aí no seu estado para fechar os domingos. Deixe aqui o seu comentário embaixo, é de extrema importância. Que Deus abençoe a todos e compartilhe essa mensagem para os adventistas que estão se preparando para os eventos finais. Que Deus abençoe. A origem da guarda do domingo no Brasil. Texto base, Marcos capítulo 2 verso 27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ponto 1. A origem histórica da guarda do domingo. Da perseguição ao sábado à oficialização do domingo. A substituição do sábado pelo domingo teve início nos primeiros séculos após Cristo, principalmente no Império Romano. No século IV, o imperador Constantino decretou o domingo como dia de descanso oficial, ano 321 d.C., por motivos religiosos e políticos, misturando cristianismo e paganismo. Ponto 2. Influência católica na colonização brasileira. O Brasil foi colonizado por Portugal, um país católico. Desde o início, a Igreja Católica influenciou fortemente o calendário e a cultura religiosa do país, impondo o domingo como o dia do Senhor. Ponto 3. A inserção do domingo na lei. Rerum Novarum do Papa Leão XIII e a Era Vargas. A encíclica Rerum Novarum, 1891. Escrita pelo Papa Leão XIII, defendia o descanso semanal como direito dos trabalhadores, mas defendia o domingo como esse dia. A encíclica orientava que os católicos nos governos promovessem o descanso dominical. Ponto 4. Getúlio Vargas e a consolidação das leis do trabalho, CLT. Durante o Estado Novo, Vargas buscou apoio da Igreja Católica.
Inspirado na Rerum Novarum, ele sanciona a CLT em 1943, incluindo o artigo 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. Ponto 5. Motivo da escolha do domingo. Por ser o dia tradicional da religião dominante, católica. Por razões políticas, garantir apoio da Igreja, especialmente num país com maioria católica naquela época. Ponto 6. A lei atual e a defesa da guarda dominical. A permanência do artigo 67 da CLT. Apesar das mudanças na sociedade, o artigo ainda exige que o descanso semanal seja preferencialmente aos domingos. Isso criou um modelo legal onde o domingo é visto como dia nacional de descanso, o que dificulta a liberdade religiosa de quem guarda o sábado. Ponto 7. As igrejas evangélicas no Brasil, em sua maioria, guardam o domingo obedecendo à tradição católica, como está referido no seguinte documento oficial da Igreja Católica. O livro Plain Talk About the Protestantism of Today de Monsenhor Louis Gaston de Ségur foi publicado originalmente em francês, e depois traduzido para o inglês. Ele foi publicado em várias edições por editoras católicas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Detalhes importantes do documento. Autor, Monsenhor Louis Gaston de Ségur, de 1820 a 1881, foi um bispo e teólogo católico romano-francês, conhecido por seus escritos apologéticos em defesa da fé católica e crítica ao protestantismo. Finalidade da obra: o livro foi escrito com o objetivo de defender a Igreja Católica e refutar o protestantismo, apresentando-o como incoerente por adotar práticas, como a guarda do domingo, que, segundo o autor, tem origem exclusivamente na autoridade da Igreja Católica. A citação mencionada no documento que aborda o reconhecimento da maioria das igrejas evangélicas à autoridade católica. Diz assim a citação. Assim, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, malgrado seu, à autoridade da Igreja Católica. Página 225. O texto expressa justamente a tese central do livro, ou seja, que os protestantes, ao guardar o domingo, e não o sábado bíblico, reconhecem de forma inconsciente a autoridade da Igreja Católica, pois não há mandamento bíblico para a mudança do sábado para o domingo, sendo essa mudança atribuída à Igreja Católica. Ponto 8. Portarias e projetos recentes. Portaria número 3665/2023. Que entra em vigor em 1º de julho de 2025, revoga a liberação automática do trabalho aos domingos no comércio. O projeto de lei do deputado Marcos Pollon propõe transferir todos os feriados civis para domingos, o que acentua ainda mais a força legal do domingo como dia sagrado. Ponto 9. O chamado bíblico. Voltar ao descanso de Deus. O descanso de Deus é o sábado, Gênesis 2 verso 2 e verso 3. Deus abençoou e santificou o 7º dia, o sábado. Não há nenhum mandamento na Bíblia que mude o dia de descanso para o domingo. O exemplo de Cristo e dos apóstolos. Jesus guardou o sábado, Lucas 4 verso 16. Os apóstolos também o guardavam, Atos 17 verso 2 e Lucas 23 verso 54 a 56. O apelo final. A legislação humana pode mudar os dias, mas a palavra de Deus permanece eterna. O Salmo 111, versos 7 e 8 determina que os 10 mandamentos, incluindo a guarda do sábado, permaneceria para toda a eternidade. O apóstolo Tiago confirma a durabilidade dos 10 mandamentos, incluindo a guarda do sábado, afirmando que se um mandamento for anulado todos os 10 mandamentos ficam inválidos, Tiago 2 verso 10, 11 e 12. O apóstolo Paulo confirma a validade dos 10 mandamentos em Romanos 7 verso 7 afirmando que o objetivo dos 10 mandamentos é informar que a humanidade está em pecado. Na mesma carta o apóstolo afirma que o mandamento é justo e bom, chamando o mundo à obediência. Romanos 2 verso 13 e Romanos 7 verso 12. Como cristãos conscientes, devemos examinar as raízes da tradição e escolher obedecer a Deus e não aos homens, Atos 5 verso 29. Conclusão. A guarda do domingo é fruto de tradição humana, influências políticas e religiosas, não de mandamento bíblico. O artigo 67 da CLT é reflexo disso, e o cenário atual mostra um reforço da guarda dominical por meio de leis e portarias.
O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Olha que Jesus está falando, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Agora, abra sua Bíblia mais uma vez em Êxodo. Êxodo 31. Êxodo 31, versículo 15. Êxodo 31, 15. O que está escrito? E se trabalhará durante 6 dias, mas o 7º dia será um dia de repouso completo, consagrado ao Senhor. Meus irmãos, vamos decorando isso. É um dia de repouso consagrado ao Senhor. Se alguém trabalhar no dia de sábado, será punido de morte. É por isso que está dando problema lá no Evangelho. Diga comigo assim: um descanso consagrado a Deus. Eu quero que vocês vão guardando isso, porque lá na frente, isso aqui não mudou. Mudamos o dia de sábado para domingo, mas a essência é a mesma. É um dia consagrado ao Senhor, é um dia de descanso consagrado a Deus. Êxodo capítulo 20. E por que existe um dia na semana que é tão importante assim? Êxodo capítulo 20, versículo 11. Êxodo 20, 11. O que está escrito? Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E Deus repousou no 7º dia. E por isso, o que está escrito aí? O Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Então Deus abençoou um dia na semana para Ele. Deus consagrou, separou um dia da semana para Ele. Você trabalhará 6 dias, mas um dia é meu. Um dia é dedicado a mim. Um dia é consagrado a mim. Quem fez isso? Deus. Diga comigo, tem um dia na semana que Deus abençoou. E Deus falou que é dele. É um dia consagrado ao Senhor. Dá uma cutucada no teu irmão e fala: tem um dia na semana que não é dia do trabalho, mas é um dia consagrado a Deus. Amém. O que esse dia recorda? Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. O que esse dia recorda? Isso que nós vamos ler agora. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde a mão forte e o braço poderoso do Senhor teu Deus te tirou. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou que observasses o dia de sábado. Deus quer que no dia de descanso, no dia consagrado a Ele, seja um dia de recordação, que nós saímos das garras do faraó, que hoje para nós é o demônio, e fomos salvos através de Jesus Cristo. Lembra-te de guardar o dia sagrado, que para nós hoje é o domingo. Não troque o seu domingo de adoração
por praia, por churrasco com a família, por capítulo do Big Brother, por cinema com seu amigo. O domingo é o dia do Senhor. Voltemos a adorar a Deus de manhã na escola bíblica dominical, ensaio da mocidade, cultos, e à noite o culto de adoração a Deus vivo. É por isso que existe uma crescente observância do dia do domingo. Vocês olham para cada dia surgem novas religiões. Eu nem sei quantas religiões existem no mundo, mas cada dia surgem novas religiões. Mas vocês já perceberam que todas essas religiões, elas guardam o domingo. Lembra-te de guardar o dia sagrado, que para nós hoje é o domingo. Não troque o seu domingo de adoração